Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, vamos para mais um vídeo, né? Hoje eu queria falar com vocês a respeito de vocês não viverem para impressionar os outros. Por quê? Muitas pessoas estão deixando de viver suas próprias vidas para viver a vida instagramável, né? Assim, gente, eu sou uma pessoa que gosto muito do Instagram, mas ultimamente eu tenho até saído um pouco do Instagram porque o Instagram tem se tornado uma rede social tóxica, sabe? É o que eu ando percebendo. Muitas vezes a gente entra ali no Instagram, fica ali rolando feed, pra ver uma coisa diferente. Às vezes a gente procura alguma coisa engraçada pra assistir, ao meu caso, né? Eu já tenho uma rotina, às vezes, cansativa, exaustiva, e às vezes eu fico lá rolando feed pra ver uma coisa engraçada. E eu vejo cada notícia que só misericórdia. E eu vejo também que as pessoas estão cada vez mais intolerantes, né? As pessoas hoje em dia não aceitam mais as opiniões de outras pessoas. Se você não tiver uma opinião que é de acordo com o que todo mundo está pensando, você vai ser cancelado, né? Então, isso foi uma coisa que antigamente não tinha, né? Quando a gente entrava na rede social, e hoje em dia tem essa questão do cancelamento, né? Eu tava parando para refletir, né, que muitas das vezes, por conta do Instagram, muitas pessoas se endividam, muitas pessoas querem agir pelo impulso ali, querem comprar o que não pode, só para mostrar na rede social que tem algo, né? Então tem gente que fica parcelando carro, moto, sabe, viagem, parcela isso, parcela aquilo e fica com a corda aqui, ó, no pescoço. Tudo para quê? Para mostrar para os outros. Não é nem por você, porque assim não é certo, né? Lógico que não é certo você estar se endividando para ter algo, mas se fosse pelo menos, gente, pelo menos para algo que você realmente quer, para algo que você vê que vale a pena a longo prazo, tipo uma conquista, se você realmente quer comprar uma casa, uma moto, e é algo que vale a pena, tipo, para você usufruir. Não é para você estar mostrando para os outros, aqui tem a diferença. Mas tem gente que tá com a corda no pescoço, por quê? Porque quer mostrar para os outros. Ou seja, quer mostrar para os outros como se tivesse uma realidade que não tem. Por quê? Porque tá ali no Instagram, vendo um famoso, um conhecido, às vezes é uma pessoa influente, né? Uns influencers aí, vivendo tal realidade, quer viver a mesma coisa. E bota a corda no pescoço por isso. E age por impulso, sem pensar nas consequências, sem pensar nas responsabilidades. Tem conta para pagar. Tem dívida, às vezes, que você já fez já de muito tempo que você tem que pagar e você deixa de lado. E adquirindo mais dívida. Com isso, vem problema no relacionamento, porque se você tiver um relacionamento, com certeza você vai ter uma discussão por conta disso. Porque a pessoa que está com você está sendo prejudicada pelas suas decisões impulsivas. Porque você está pensando em agradar os de fora e não agradar os de dentro. É o que eu mais vejo acontecer. Tem gente que tem relacionamento, tem família, mas quer agradar os de fora. Quer impressionar os de fora. Enquanto isso, os que estão dentro de casa é que estão pagando por isso aí. Pelas consequências dessa impulsividade. Então, se eu posso dizer uma coisa para vocês, viva a realidade de vocês. Vivam de acordo com a realidade de vocês. Não fiquem querendo pagar de uma coisa que vocês não são. Se você não tem dinheiro, né, ainda para comprar aquela motona, aquele carrão, fazer aquela viagem, comprar mil e uma coisas que você quer, se você ainda não tem essa condição, então tenha calma. Estude, trabalhe, se planeje direitinho, entendeu? Se você está num emprego que não é bom, mas eu quero muito isso no teu emprego bom. Então estude, busque melhorar a sua situação financeira, busque ter mais de uma fonte de renda, porque quando você tem mais uma fonte de renda, você consegue suprir mais necessidades. Você consegue tanto ter o que você quer, quanto você consegue suprir a necessidade da sua família, gente. Porque, olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, tem muito brasileiro aí vivendo de aparência, e aí quando chega uma situação de emergência, você adoece, seu filho adoece, você não tem o dinheiro para pagar um remédio, para pagar uma consulta, botar num hospital bom. Sabe por quê? Eu vou dizer a vocês, muita gente aí fala bem do SUS, mas o SUS ele só é bom dependendo do estado, dependendo da cidade, porque tem lugares que o atendimento do SUS é precário, gente. Você tá doente, eles dizem é uma virose, passam uma dipirona e mandam você ir para casa. E se for de você falecer, você falece em casa, porque eles não estão nem aí. Porque eles não têm nem a capacidade de se dar o trabalho de passar um exame de fato para saber às vezes o que você tem. Dependendo da região onde você vai no SUS é assim. Então tem gente que vai dizer que o SUS é bom, que o SUS é maravilhoso e tudo mais, mas depende da região. Então, às vezes, uma experiência pessoal no SUS de uma pessoa que fez um atendimento, foi bem atendida e tudo mais, não significa que para todo mundo vai ser assim, tá bom? Não significa, tô olhando ali meu filho tá dormindo. Não significa que todo mundo vai ter a mesma experiência, não. Então, é o seguinte, às vezes tem situações que pegam você de surpresa, sabe? Então, se você não estiver se programando, quando você precisar, e aí? Você vai estar dependendo dos outros, pedindo ajuda financeira a outras pessoas.
E as pessoas que te ajudam financeiramente, na primeira oportunidade que tiver, vai passar na cara a ajuda financeira que ele deu. Vai dizer que não, pode contar comigo e tudo mais, mas vai, gente. Vai uma hora ou outra, escreva o que eu tô dizendo. Essa pessoa vai passar na cara qualquer dinheiro que ele emprestou ou que deu mesmo. Às vezes, não, se preocupa não, precisa me pagar não. Tô emprestando não, eu tô dando e tudo mais. Mas na primeira oportunidade vai passar na cara, eu dei dinheiro a fulano. Eu fiz isso e isso pro ciclano. É desse jeito, gente. Essa que é a realidade. Então, se você tem a sua vida, se planeje direitinho. Né? Eu no momento não estou trabalhando, mas eu vou começar a me planejar direitinho para começar a trabalhar. Porque eu não quero, gente, ficar dependendo de ninguém. Sabe? Ficar dependendo dos outros. E quando eu estiver trabalhando, me organizando financeiramente, eu não vou ficar agindo por impulso, fazendo dívida, me atolando para agradar A mais B, não. Porque eu sei que viver assim não dá em nada, sabe? Quem gosta de você vai gostar de você, independente se você está esbanjando status ou não, se você está fazendo aquela viagem, se você está com um carro, com uma casa, quem gosta de você vai gostar de você, gente, independente disso. Uma coisa que eu não me iludo é de mostrar uma coisa que eu não sou, porque eu sei que lá na frente, se eu ficar mostrando ser quem eu não sou hoje, lá na frente quem vai pagar as consequências sou eu, sabe? E tá mostrando uma vida que eu não tô vivendo. Então hoje em dia, gente, eu não tô nem aí para o que as pessoas pensam de mim. Ah, se eu moro numa casa simples, se eu tenho um carro, se eu tenho uma moto, se eu não tenho. Eu não tô nem aí mais para isso. Porque eu sei da realidade que eu vivo, eu sei quem eu sou, eu sei do meu valor, da minha identidade. Eu sei que a vida toda, muitas vezes as pessoas querem nos definir pelo que a gente tem, porque para a sociedade é assim. Você só vale o que você tem. Você não tem um carro bom não tem uma moto não? Ah, então você não vale nada não. Mas o mais importante é o que você acha sobre você. Você acha que você tem valor? Então você tem. Porque a Bíblia vai dizer que assim como nossa mente pensa, assim a gente é. Então se você pensa que você tem valor, se você acredita no valor que você tem valor. Por mais que para a sociedade você não tenha. Por mais que para a sociedade você só tenha valor se você estiver esbanjando alguma coisa. Se você estiver na rede social mostrando viver uma vida que você não tem. Sabe? Então, é uma coisa que eu estava pensando, sabe? A gente precisa se planejar para viver a realidade que a gente quer viver. Você quer viver uma boa realidade, você quer viver uma vida nova, se planeje para isso. Mas enquanto você ainda não estiver vivendo naquele patamar que você gostaria de viver, não fique se passando, não fique esbanjando, não, porque depois que fica com a corda no pescoço é você. E aí você vai ver, tarde demais, que não valeu a pena. Não vale a pena você querer viver para agradar outras pessoas, para querer validação. Sabe o que é isso, gente? É a identidade não curada. É pessoas que não aprenderam a se validar. Não aprenderam a se olhar com valor. Então elas acham, né? Vamos falar no plural aqui. Elas acham que o valor só vai ter quando demonstrar alguma coisa. Porque se você é vazio de si, se você não sabe quem você é o que você tem que vai definir quem você é. Agora, se você sabe o seu valor, se você sabe quem você sabe que não é adquirindo coisas que vai definir você não. Então eu precisava falar sobre isso, porque é o que eu mais vejo na rede social. Gente, que a gente sabe como é a realidade. Que a gente tá vivendo perto, sabe que aquela pessoa não tem aquela condição que tá ali esbanjando, não. Você vê muitos casos, por exemplo, de homens que têm filhos, né? E não tá pagando a pensão em dia e diz que não tem dinheiro. Ainda tem a cara de pau chegar pro juiz e dizer que não tem dinheiro. Mas você entra na rede social do cidadão, tá ele fazendo viagem, tá ele com moto de mais de 50 mil, tá ele com carrão, tá ele viajando pra cima e pra baixo, né? Tá ele lá demonstrando outra coisa. Aí tem juiz, não sei se vocês sabem disso, mas tem juiz que olha a rede social sim da pessoa, vai ver as fotos e vai dizer pra pessoa: ô, gente, como é que você tá dizendo que você não tem condição financeira para pagar pensão pro seu filho e você tá fazendo essas viagens? De onde você tá tirando esse dinheiro? Porque se você tem dinheiro para financiar uma viagem, para pagar um carro, se você tem dinheiro para fazer tantas coisas, você tem dinheiro para pagar pensão pro seu filho, sim. Você tem dinheiro para arcar com as custas do seu filho, sim. Então, e aí, nesses casos, né? Como é que eles vão justificar? Aí, em muitos desses casos, eles passam vergonha. Passam vergonha na frente do juiz. Por quê? Porque eles mostram que não é por falta de dinheiro, é falta de prioridade. Porque o homem que ele tem prioridade de fato na família dele, ele vai largar de tudo. Vai largar luxo, vai largar qualquer coisa que ele quer no momento pela família dele. Porque ele sabe da responsabilidade dele. Então, o homem que ele é responsável de verdade, ele vai pensar uma ou duas vezes antes de agir pensando só nele. Ele vai pensar no filho também. Independente se ele tá com a mãe do filho dele ou não tá.
Porque tem muitos homens que eles são bons enquanto tá com a mãe do filho dele. Depois que separou, aí parece que separou do filho também, que eu acho muito errado. Porque você pode separar da mãe do seu filho, mas você precisa continuar arcando com a responsabilidade do seu filho. Porque a mulher não teve o filho sozinha. A mulher teve filho junto com o homem. Então o homem ele também precisa ser responsável. Porque a mãe, ela renuncia muita coisa pelo filho. Ela deixa muita coisa de lado pelo filho. Aí é só a mãe que tem que renunciar? Aí é só a mãe que tem que pensar no filho. E o pai não tem que pensar, não? Não. O pai fez o filho junto com a mãe. Então o pai também tem que se responsabilizar pelas suas atitudes, né? Então aqui eu só dei um exemplo. Mas quantas, gente, quantas e quantas pessoas, aí homens e mulheres, dependendo do cenário aí que estão vivendo na vida, estão pensando nisso, manter uma vida de aparências. Se tem uma coisa que eu não me iludo é com isso, vida de aparências, sabe? É por isso que eu sou de poucas pessoas. Eu sou uma pessoa muito seletiva. Eu sou o tipo de pessoa que eu não sou de falar com todo mundo, de se envolver em qualquer grupo, de qualquer tipo de pessoa. Não, isso não é arrogância, não é ser você metido, não. É você ser sábio, entendeu? Porque você entende que tem muita gente vivendo por aparência. Tem muita gente que, pra elas, você só vale o que tem. Então, pra que eu vou permanecer do lado de uma pessoa que ela tem esse tipo de pensamento? Que os outros só valem a pena ela manter por perto se tiver alguma coisa. Porque no dia que você tiver alguma coisa, aí sim, vão fazer questão de manter você por perto. Aí enquanto você tá ralando, lutando, aí você não tem valor nenhum, né? Não olham pra você, não olham pra sua essência, só olham pra o que você tem. E você quer manter essas pessoas perto de você? Por qual motivo? Você quer manter gente falsa do seu lado? Por meio de quê? De solidão? Gente, a gente vem nesse mundo só. E a gente vai só. A gente não tem que ter medo de solidão, não. Eu digo uma coisa pra vocês. Eu já tive muito medo de ficar só. Hoje em dia eu não tenho mais esse medo, não. De ficar sozinha, não. Porque eu já passei por tantas situações na minha vida que me provaram que eu sempre estive só. Porque quantos e quantos momentos que eu precisei de um ombro amigo. Quantas vezes eu precisei de alguém pra desabafar. Situações difíceis que eu passei. Que eu até tinha pessoas do meu lado. Mas que não quiseram ficar disponíveis emocionalmente pra mim. Quantas pessoas que eu vi que eu estava ali do lado, que eu fiz o bem e estava falando mal de mim pelas costas. E estava pisando em mim, estava me pintando por aí como se fosse a pior pessoa da face da terra. Sendo que é uma pessoa que eu nunca fiz mal. É o que mais tem. Às vezes você não faz mal pra ninguém, você não fala mal de ninguém, mas as pessoas, é só você virar as costas, começa a falar mal de você. Então, isso é você ser metido? Você escolher às vezes não compartilhar a sua vida com alguém, você ser pé no chão, viver a sua realidade, você escolher não falar algumas coisas, não viver algumas coisas com algumas pessoas, você ser metido? Não. Pra mim, isso é ser uma pessoa sábia. É uma pessoa que entendeu como as coisas funcionam, como as dinâmicas dos relacionamentos funcionam. Eu fiz um vídeo aqui falando como funciona a dinâmica dos relacionamentos entre homem e mulher. Mas fora essa dinâmica de homem e mulher, também tem a dinâmica de como a sociedade funciona. E a sociedade funciona assim. Não importa às vezes o que você fez pra uma pessoa. Ela não quer saber, ela só quer sugar de você. No dia que você não tiver nada que você possa proporcionar a ela, aí você já não é mais interessante para ela, porque você só é interessante quando você tiver algo para proporcionar. Aí tem gente que pensa o quê? Não, então eu vou ralar. Vou fingir que eu tenho as coisas, já que as pessoas só estão comigo por interesse, vou fingir que eu tenho as coisas, que é para a pessoa interesseira ficar perto de mim. Eu que não faço questão, gente. Que tipo de pensamento é esse? Eu sei que a gente não pensa isso conscientemente, às vezes a gente pensa isso inconscientemente, sabe? É o mesmo caso, né, de alguns homens que dizem assim, eu vou ganhar dinheiro para eu ter várias mulheres e tudo mais. Tá, você quer ter várias mulheres, mas e a qualidade? Né? Mas mas eu não tô nem aí se a mulher é boa que não presta, se tá comigo, tá com 1000 homens, o importante é eu ter. Então tá bom. Se você quer isso pra sua vida, se você acha que você quer do seu lado uma pessoa interesseira, uma pessoa que na primeira oportunidade vai tirar tudo de você, vai pisar em você, e se você chama isso de vida, você acha que é isso que você quer pra sua vida, né? Quem sou eu pra dizer alguma coisa? Mas a gente precisa analisar o que a gente está querendo para a nossa vida. Que tipo de gente a gente está aceitando na nossa vida, a gente está querendo para a nossa vida. Porque essa que é a realidade. Tem pessoas que não merecem estar na nossa vida. E se você estiver sozinho você vai estar no lucro. Você vai ter um livramento para a sua vida se você estiver só. Porque muito perrengue que você passa na sua vida, gente, é devido a pessoas erradas na sua vida. Pode ter certeza, quando você tira as pessoas erradas da sua vida, você tem paz, você tem liberdade. Você vai conseguir usufruir na sua vida de tudo o que você nunca conseguiu usufruir antes. Agora, quando você primeiro entender a se amar, a entender que você tem valor, independente do que você proporciona para os outros. Porque no dia que uma pessoa dizer, olha, tchau, vou embora, você vai dizer, tudo bem, siga seu caminho, vá na paz, que eu vou seguir o meu caminho também e vou seguir em frente na paz também.
Porque a gente vem para o mundo só e a gente vai embora só também. Essa que é a realidade. Não adianta a gente querer se enganar. Não adianta a gente querer, né, muitas vezes tentar fazer alguém ficar na nossa vida, alguém perceber o nosso valor. Porque às vezes a gente se desgasta para fazer as pessoas perceber o valor que a gente tem. E aí a gente pensa o quê? Não, vou fingir ser uma coisa que eu não sou, só para não estar só. Espia mesmo. Falei bem nordestinês agora, né? Espia mesmo. E é realmente isso, gente. A gente não tem que se desgastar por nada, não. Quem for de verdade vai estar na nossa vida, sabe? Quem olha a gente de verdade pela nossa essência vai estar na nossa vida porque reconhece que a gente tem valor, reconhece que a gente é uma grande perda. Você acha que os outros é uma grande perda? Que sozinha tá ruim? Isso é porque você não olha pra você. Os outros é uma grande perda, mas você é uma grande perda também. Você não tem seu valor, não. Você não tem sua essência, não. Você tem. E coitados, né? E coitadas de quem não reconhece o valor que você tem, porque não sabe que tá perdendo. É assim que a partir de hoje você precisa se enxergar. Uma pessoa de valor, entender que os outros estão perdendo uma pessoa incrível como você. Então não se sinta menos, não, porque às vezes você anda vendo aí nas redes sociais que as pessoas têm coisas que você não tem, não. Batalhe e lute para você ter suas coisas. Batalhe e lute, entendeu? Para você ter uma boa qualidade de vida, não só sobreviver, porque aqui no Brasil, na situação econômica que a gente vive vivendo, né, a gente só sobrevive com o básico. Mas a gente merece viver e viver de verdade. E principalmente quando a gente é uma pessoa boa, quando a gente tem essência. Porque gente ruim tá aí vivendo e tendo qualidade de vida. Aí você, que é uma boa pessoa que tem essência, não vai ter uma boa qualidade de vida, não? Então pare para refletir. Pare para refletir sobre o seu valor. E você vai entender que você também é uma grande perca. Tá bom? Então, gente, fica aí o vídeo, né? A notícia aí com aconselho. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e um beijo.